Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Sistema Integrado de Bibliotecas da UFSCar. Este evento ele está sendo transmitido também pela página do Facebook do CIB. Meu nome é Cristina, bibliotecária do CIB, e estou aqui representando o Sistema de Bibliotecas e a diretora Camila Cassiavillani. Eu vou iniciar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho olhos e cabelos castanhos, meus cabelos são cacheados e na altura dos ombros. Eu estou usando brincos dourados e uma blusa azul e um colar colorido. Atrás de mim tem uma parede branca. Esta live, ela faz parte de um projeto de extensão chamado Ciclo de Conversas sobre Serviços de Bibliotecas, Aprendendo e Inovando, que busca promover rodas de conversa online sobre temáticas emergentes das bibliotecas, considerando também o cenário da pandemia que vivemos atualmente. Hoje, nós vamos tratar sobre os direitos autorais e eu gostaria de salientar a importância da presença dos bibliotecários e do corpo docente da UFSCar, representado aqui pela professora Chloe, tendo em vista a relevância da discussão dessa temática, potencializada durante o ensino remoto. Esta é a terceira live realizada pelo CIB. A primeira abordou sobre novos serviços de apoio à pesquisa em bibliotecas universitárias. E a segunda foi sobre produção de conteúdo em mídias sociais para bibliotecas. Ambas estão disponíveis aqui no canal do CIB, no YouTube. E nós já temos programada a quarta live, que será no dia 17 de junho, e será apresentado em detalhes como utilizar as licenças Creative Commons. Antecipadamente, convidamos vocês a participar. Agora eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Eu agradeço ao bibliotecário Eduardo, que será o palestrante de hoje, e a Biblioteca da EESC, da USP de São Carlos, por essa parceria. Ao Departamento de Ciência da Informação da UFSCar e a professora Chloe, que será mediadora. A comissão organizadora deste evento, que tornou possível a realização da live. A SEAGE, pelo suporte técnico, hoje o Paulo está aqui nos acompanhando, e é o Serviço de Tradução e Interpretação de Libras, Língua Portuguesa. Então, nós estamos com a Sara, Glória, Tiara e Nicolas. E também ao público que está nos prestigiando neste evento. Foram mais de 700 inscrições e nós temos pessoas do Brasil todo participando. Antes de iniciar a live, eu gostaria de dar alguns avisos importantes. A live ela ficará gravada aqui no nosso canal do YouTube e a apresentação do Eduardo será disponibilizada nos sites das bibliotecas e no site do CIB. O link dos certificados ele será disponibilizado no chat ao final da apresentação do Eduardo. Fiquem atentos que ao preencher o formulário, vocês devem aguardar alguns segundos e receberão automaticamente o certificado por e-mail. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E também nos siga nas redes sociais, no Facebook e Instagram, tanto o CIB como também das bibliotecas da UFSCar. Bem, agora eu chamo a professora Chloe para participar e ela fará a mediação desta live. Boa tarde, professora Chloe. Boa tarde, Cristina e Sara, obrigada pelo convite. Eu vou agora fazer uma apresentação sua. Você possui graduação, a professora Chloe, então, possui graduação em Comparative American Studies pela University of Warwick, na Inglaterra, mestrado em Computation pela University of Manchester Institute of Science and Technology, mestrado em History, Literatura Comparativa, pela University of Warwick, e doutorado em Política Científica e Tecnológica pela Universidade Estadual de Campinas. Ela completou o diploma em Librarianship pela University of Sheffield
e é professora associada da UFSCar no Departamento de Ciência da Informação. É professora credenciada permanente no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, PPGCI, e no Programa Ciência, Tecnologia e Sociedade, PPGCTS, o qual foi coordenadora de 2018 a 2020. Ela foi coordenadora do grupo de trabalho para a implantação do repositório institucional da UFSCar e é membro docente do Conselho Editorial da UFSCar desde 2019. Chloe, novamente, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que será um evento incrível. A palavra é toda sua e eu desejo um ótimo evento a todos. Muito obrigada, Cristina. Eu agradeço o convite. Fiquei super honrada por ser convidada a ser a mediadora deste evento super importante. Eu vou fazer como a Cristina fez, eu vou fazer uma rápida autodescrição. Sou branca, tenho cabelo loiro, mais ou menos curto. Estou usando uma blusa cor creme, não é? Uma blusa de lã, por causa do frio hoje, não é? E eu tenho o hábito de colocar e tirar meus óculos, porque dependendo do que eu estou fazendo. Então, enfim, voltando ao assunto da palestra de hoje. Como falei, eu fiquei super honrada pelo convite do CIB, da Camila, diretora da atual Sistema de Bibliotecas da UFSCar, da bibliotecária Cristina Maia, que fez a apresentação agora, porque este tópico é muito relevante nesses tempos de hoje, nessa era digital, sobretudo porque a gente sabe que nossa lei de direitos autorais aqui no Brasil, a gente tem que fazer alguns ajustes ainda e, às vezes, inclusive, tem que haver algumas resoluções de certos conflitos em torno da lei de direitos autorais e tudo está muito em fluxo nesse ecossistema informacional digital, né? Então, por esses motivos, esse tema que o Eduardo vai abordar hoje é de extrema relevância, especialmente para os bibliotecários, né, do país inteiro e também para profissionais de informação em geral, de várias formações, né? Então, esses profissionais, né, vão se encontrar um pouco na linha de frente e ter que tomar decisões relativas a questão de direitos autorais e, então, tem uma certa responsabilidade de a gente, de todos nós, tanto docentes, pesquisadores, bibliotecários, profissionais de informação em geral, temos que ter essa responsabilidade de nos mantermos atualizados em relação a essa temática. Então, agora eu vou falar um pouco do Eduardo, né, que é nosso palestrante de hoje, né? Então, talvez seria interessante ter ele na tela agora. Eu acho que ele vai nos juntar. Boa tarde, Eduardo, como vai? Boa tarde, Chloe. Tudo bem? Então, eu vou ler um pouco do currículo do Eduardo. Eduardo Grazioso Silva, ele é doutorando atualmente na Unesp, Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, na Unesp de Marília, onde ele também fez o mestrado em Ciência de Informação. Ele é bacharel em Biblioteconomia e Ciência de Informação pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, né, do campus de São Carlos, terminando o curso em 2011. Atualmente, ele é bibliotecário da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, ESC-USP,
onde ele atua como chefe da seção de atendimento ao usuário de biblioteca, professor Dr. Sérgio Rodrigues Fontes, da ESC-USP. Então, agora, Eduardo, eu passo a palavra para você, e agradecendo mais uma vez essa oportunidade de ser mediadora, e eu sei que vai ser uma palestra super interessante e relevante para todos nós. Obrigada. Obrigado, professora Chloe. Eu queria agradecer, inicialmente, ao Sistema Integrado de Bibliotecas da UFSCar pelo convite. Para mim é um prazer poder falar sobre direitos autorais aqui na UFSCar, até porque, como a Chloe falou, eu me graduei na universidade, né? Então é com muita honra e muita satisfação que eu aceitei o convite para conversar hoje com vocês sobre direitos autorais. Eu também vou fazer a minha autodescrição. Eu sou branco, cabelos e olhos escuros, uso óculos e tenho barba. Estou sentado numa cadeira de cor creme e, como a professora Chloe, também com um casaco por causa do frio que está fazendo hoje. Então, nesse momento, eu vou compartilhar a apresentação com vocês para a gente poder dar início à nossa apresentação. Então, aqui pessoal, o suporte do Paulo, né, para compartilhar os slides, já estão na tela. Então, muito bem. O tema da palestra de hoje é Direitos Autorais, Considerações sobre o Uso Legal e Ético da Informação. Antes de introduzir, de fato, o conteúdo da palestra, eu trago esse aviso, né? O que nós não vamos abordar hoje? As considerações que vão ser apresentadas, elas são exemplificativas e não são exaustivas. Porque se a gente fosse falar de todos os casos possíveis que podem acontecer relacionados aos direitos autorais, a palestra ia muito além do horário planejado. Além disso, as considerações, elas não são aconselhamento jurídico, até porque não tenho formação em direito, não posso fazer esse tipo de orientação. Esse tipo de aconselhamento deve ser buscado pelo profissional junto a um profissional do direito. Inclusive, a própria literatura de biblioteconomia e ciência da informação relacionada aos direitos autorais esclarece que o papel do bibliotecário é orientar as pessoas nas situações relativas aos direitos autorais, apresentando o que pode ou não acontecer em determinada situação relacionada a esses direitos. O objetivo da palestra, portanto, é apresentar alguns assuntos, como recomendações, diretrizes, boas práticas relacionadas ao uso legal e ético da informação no contexto dos direitos autorais. E, dito isso, o que a gente vai abordar na palestra? Vários assuntos. Claro que alguns de forma mais ou menos pontual, por conta do tempo, mas eu separei a fala em dois momentos. O primeiro deles, sobre os aspectos legais. Então, eu trouxe esses tópicos para discutir com vocês, que são o histórico e o panorama legal dos direitos autorais, no contexto internacional e nacional, as limitações e exceções dos direitos autorais. Também vamos abordar um pouco sobre os direitos autorais no ambiente eletrônico. E, na sequência, sobre acordos transformativos, que é um assunto mais ou menos recente, principalmente nos últimos 3 anos. As licenças livres e o Creative Commons, recursos educacionais abertos. E, na segunda parte da fala, eu vou apresentar alguns aspectos éticos relacionados aos direitos autorais, que são eles a autoria científica, a ordem de autoria em trabalhos científicos, o plágio, as revistas predatórias e também algumas recomendações sobre boas práticas científicas.
Bom, introduzindo, então, o primeiro bloco da fala sobre os aspectos legais. Então, iniciando com o histórico e o panorama legal, e, na sequência, o contexto internacional e nacional da legislação de direitos autorais, eu trago essa primeira fala para explicar como é que surgiram os direitos autorais. A primeira legislação conhecida, de fato, sobre os direitos autorais, ela foi promulgada na Inglaterra em 1710, e é conhecida como Copyright Act, que é a primeira legislação sobre o tema, que na época foi promulgada pela rainha Ana, da Inglaterra, e que ofereceu proteção jurídica para edições e reimpressões de obras intelectuais. Tá? Era um período relativamente curto de proteção para garantir esses direitos. Mas, como a gente sabe, ao longo do tempo, a legislação foi evoluindo e muitas outras restrições foram sendo incorporadas na legislação, tanto internacional como nacional, e isso foi criando uma série de obstáculos que, inclusive, a gente enfrenta hoje, sobretudo pelo fato da maioria das informações estarem disponibilizadas no meio digital. Bom, e afinal, o que são os direitos autorais? Então, eu trouxe essa definição, que é de um livro específico sobre o assunto. Na verdade, ele abrange propriedade intelectual como um todo, mas também traz conteúdo sobre direitos autorais. Então, Paesani define os direitos autorais como o ramo do direito privado que regula as relações jurídicas advindas da criação e da utilização econômica de obras intelectuais, estéticas e compreendidas na literatura, nas artes e nas ciências. Então, vejam que a lei vai tratar tanto da questão do uso, como da questão da exploração econômica da obra. Tanto assim que, se a gente observar nessa próxima tela, os direitos autorais, eles estão dentro da área de propriedade intelectual, relacionado com outros assuntos, como marcas, patentes, e eles se subdividem em direitos morais e direitos patrimoniais. Qual é a diferença entre eles? Os direitos morais são aqueles direitos atribuídos à pessoa do autor. Quer dizer, a atribuição do nome do autor à obra. E os direitos patrimoniais são aqueles direitos relacionados à exploração econômica da obra pelo autor. No panorama internacional, o que nós temos? Alguns tratados internacionais que eu destaquei, existem outros, mas esses são mais contextualizados aqui para a fala. O primeiro deles é a Convenção de Berna, que ela tem esse nome mais extenso, Convenção de Berna, para a proteção das obras literárias e artísticas. Esse tratado foi o primeiro tratado em nível global que surgiu no fim do século XIX. E pela primeira vez ele apresentou as diretrizes gerais para a proteção de obras intelectuais, lembrando isso em escala global. Posteriormente, isso já em meados do século XX, nós tivemos um segundo tratado chamado Convenção de Roma. Ele ganhou esse apelido que ele foi assinado em Roma. E esse novo tratado, ele confere proteção à propriedade intelectual de diferentes tipologias de obras e aos colaboradores que exercem outras funções na criação de uma obra intelectual. Ou seja, nesse caso, inclui os artistas, intérpretes ou executantes, produtores de fonogramas e organismos de radiodifusão. Então, aí, ele já ultrapassa a questão da obra literária e passa a abranger também as obras sonoras, conferindo proteção a esses atores que também contribuem intelectualmente para a criação desses outros tipos de obras.
Então, vejam que aí a gente já começa a ter uma ampliação relacionada aos direitos autorais. Lembrando que no início era uma coisa bem mais restrita, voltada mais para obra literária. E, bem mais recentemente, já no final do século XX, nós tivemos 2 acordos. O primeiro deles foi o Acordo TRIPS, em 1994, que foi um acordo celebrado na Organização Mundial do Comércio, no final do século passado, e que inclui a proteção para programas de computador e compilações de dados, e ele exclui os direitos morais, pois esse acordo entende que não se considera que os direitos morais tenham relação com o comércio. E o segundo acordo, que também foi celebrado no final do século passado, é o WCT Copyright Treaty, em 1996. Então, nós vimos que o Acordo TRIPS ele já abordava a questão dos computadores e dos dados, a questão tecnológica, propriamente dita. E esse novo acordo, em 96, ele adaptou as legislações vigentes ao mundo digital, inclusive com a definição de requisitos mínimos de direitos autorais, com novas obrigações de proteção contra evasão das medidas de proteção tecnológica e contra a modificação dos sistemas de gestão de direitos autorais. Então, aí já há, de certa forma, uma tentativa de controle maior sobre as obras criadas em ambiente digital. No panorama nacional, o que nós temos? A Constituição Federal, de 1988, ela apresenta o direito à propriedade, a participação individual nas obras coletivas, aliada à reprodução de voz e imagem e à fiscalização do aproveitamento econômico das obras intelectuais. Então, aqui a gente tem incluído na Constituição a questão de reprodução de voz e imagem. E nós temos a nossa famosa lei brasileira, 9.610, de 1998, que ela altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. É a legislação vigente, infelizmente, uma das mais restritivas do mundo, porque além dela não contemplar limitações e exceções para bibliotecas, arquivos e museus, ela ainda tem o agravante de apresentar poucas exceções e limitações relacionadas à educação e pesquisa. Além dessa legislação, o Brasil já teve outras 2 anteriores, específicas sobre direitos autorais, uma de 1973 e a outra de 1898, que foi, de fato, a primeira legislação nacional específica sobre os direitos autorais. Mais recentemente, em 2013, nós temos a Lei 12.853. Essa legislação alterou alguns artigos da legislação vigente de direitos autorais e ela reformulou a gestão coletiva de direitos autorais. Para quem não sabe, não está acostumado com o termo, a gestão coletiva de direitos autorais, ela ocorre da seguinte forma: quando um autor publica uma obra e coloca ela em circulação no mercado para explorar economicamente essa obra, ele dificilmente consegue sozinho fazer a gestão da fiscalização do uso dessa obra. Por isso, o que acontece? Geralmente, os autores se reúnem em grupos ou associações e eles terceirizam, vamos dizer assim, a fiscalização desse aproveitamento econômico. Então, essa associação fica responsável pela gestão dos direitos, faz a arrecadação desses direitos e repassa aos autores da associação. No Brasil, a gente tem um exemplo de um órgão que funciona dessa maneira, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD.
Muito bem, apresentado esse panorama, na sequência, nós vamos falar um pouco sobre algumas limitações e exceções da legislação brasileira de direitos autorais. O que são as limitações e as exceções? São dispositivos jurídicos que permitem utilizar uma obra intelectual sem a necessidade prévia de consulta ao autor ou ao titular dos direitos autorais, porque nem sempre o autor é necessariamente o titular dos direitos autorais. Essas limitações e exceções garantem o equilíbrio entre os interesses dos autores ou os titulares dos direitos. Então, é um recurso jurídico para que exista uma relação de equilíbrio entre o uso e a exploração econômica das obras intelectuais. Lembrando que as limitações e exceções, elas podem variar entre os países em função do seu contexto, seja social, histórico ou econômico. No caso brasileiro, nós temos 4 limitações e exceções. Então, eu trouxe aqui a própria legislação e alguns comentários sobre essas limitações e exceções. Geralmente, a maioria delas está descrita nos artigos 46 a 48 da legislação brasileira, mas aqui eu fiz um recorte para trazer alguns casos mais comuns, que pode ser a dúvida da maioria das pessoas. Então, em relação ao uso pessoal ou privado, o que a nossa legislação diz? Que não constitui ofensa aos direitos autorais a reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro. E aí a gente tem aquele famoso problema dos pequenos trechos, que muitas bibliotecas enfrentam na hora de digitalizar ou fornecer a cópia de algum material e não sabem como lidar exatamente com esse tipo de situação, já que justamente esse trecho da lei, fala de pequenos trechos, não quantifica. E sobre isso, eu trouxe a falar desses autores, realmente ressaltando essa questão dos pequenos trechos, porque a legislação brasileira, ela não detalha o quanto é preciso para ultrapassar essa permissão legal. Além disso, a jurisprudência sobre o tema também não é consolidada. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas qual é a porcentagem máxima ou a porcentagem mínima que eu posso fotocopiar uma obra, por exemplo? Essa porcentagem não existe, porque a lei não quantifica. Então, realmente, é como os autores dizem, precisa ser analisado o caso concreto, as circunstâncias em que se quer fazer o uso dessa obra, ou a cópia desse pequeno trecho da obra, e a razoabilidade com que ela vai ser efetivamente usada. Em relação às citações, elas também fazem parte das limitações e exceções da nossa legislação. Então, a lei diz o seguinte, que a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação de passagens de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. Então, quanto às citações, tá ok, não tem problema nenhum em fazer as citações. Até porque, é como os autores dizem, citar permite o fluxo da informação para estabelecer a produção e o acesso ao conhecimento. Tanto assim é que ela está prevista na nossa legislação. Lembrando sempre que a gente tem que citar e atribuir a identificação da fonte, com o autor e a origem da obra. As reproduções, elas também estão previstas nas nossas limitações e exceções. Sobre isso, a lei diz o seguinte, que não é ofensa aos direitos autorais o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada a sua publicação, integral ou parcial,
sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou. Então, trocando em letras mais simples, o que isso significa? Que enquanto o professor está lecionando a aula, os alunos podem fazer a cópia das explicações. Isso não é ofensa aos direitos autorais. Mas, se os alunos querem publicar essas anotações num ambiente que seja fora da sala de aula, fora da instituição de ensino, aí é necessário a autorização do professor ou do palestrante. Porque nessa situação, o que a gente tem? Que o conteúdo preparado pelo professor ou pelo palestrante é propriedade intelectual dele. E para isso ser publicado fora do contexto em que foi apresentado, ele necessita de autorização. Mas também os autores dizem o seguinte, que no entendimento de alguns autores não impede o compartilhamento entre os estudantes do mesmo curso, desde que sem finalidade lucrativa. Então, entre os alunos de uma mesma turma, por exemplo, tudo bem trocar essas anotações. A questão é a publicação dessas anotações fora do ambiente para o qual ele foi destinado, que no caso é a sala de aula ou a instituição de ensino. E, por fim, nós temos as execuções públicas. Elas também não constituem ofensa aos direitos autorais, e elas são a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou para fins exclusivamente didáticos nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro. Então, todas as apresentações e as performances realizadas no ambiente escolar, no ambiente de ensino, abertas ao público ou restritas aos estudantes e professores, estão cobertas por esse dispositivo relacionado às execuções públicas. O inciso 6º dispõe que a representação teatral, e a execução musical podem ser integralmente realizadas nos estabelecimentos de ensino, desde sem intuito. Então, é sempre importante ressaltar essa finalidade e que não exista o intuito de lucro. Muito bem. Então, até aqui, nós falamos do panorama, das exceções e das limitações. Nas próximas telas, eu vou discutir alguns pontos relacionados aos direitos autorais no ambiente eletrônico. No final, como a apresentação vai ficar disponibilizada, vocês vão ter acesso às referências relacionadas ao assunto, tá? Todas que foram apresentadas, inclusive nesse material que eu consultei, para trazer alguns exemplos dos direitos autorais no ambiente eletrônico. Bom, como premissa, quando a gente vai usar qualquer material, seja um texto, uma foto, um vídeo no ambiente eletrônico, parta do princípio de que esse material está protegido por direitos autorais, tá? Você vai ver mais ao longo da apresentação que existem alguns materiais, algumas licenças, que permitem alguns usos das obras intelectuais. Diferente dos direitos autorais, todos os direitos são reservados. Vídeos hospedados em plataformas. Posso ou não usar no ambiente eletrônico de aula? Pode utilizar, mas, preferencialmente, os autores Souza e Amiel sugerem que seja feito um link ou a inserção do vídeo com o código oferecido pela plataforma. Até porque, além de você indicar a fonte original, você evita algum problema relacionado aos direitos autorais. Que problema? Evite fazer o download do vídeo e disponibilizar na plataforma institucional, pois, a princípio, ele segue os termos de uso da plataforma onde está hospedado. Então, o problema pode ser justamente esse. O vídeo está hospedado em uma plataforma que tem uma
autorização de uso específica, você fez o download, colocou na plataforma da sua instituição. Aí pode haver algum problema legal, dependendo dos termos de uso da plataforma original onde o vídeo está hospedado. Então, por isso, é melhor indicar o link, porque você remete e, além disso, não sobrecarrega o seu sistema institucional com um arquivo de vídeo, que geralmente é pesado. Os docentes podem utilizar todo tipo de material, na íntegra ou em partes, no decurso da aula, em sua exposição, para fins de apresentação, ilustração, crítica e debate do conteúdo. Então, observem, nesse último ponto do slide, a importância da finalidade do uso da obra. Tá? Então, pode ser usado o vídeo, desde que para fins de apresentação, de discussão do conteúdo, etc. Como nós estamos passando por esse período remoto, todas as videoaulas em escolas, universidades, estão acontecendo de maneira remota. Surge aí a questão de autorização para gravação de videoaulas, para alguém que não pôde assistir a aula no momento, ou mesmo para o professor que deseja gravar a aula e posteriormente disponibilizar no seu canal YouTube, por exemplo. Então, qual é a recomendação nessa situação? Solicitar a autorização antes do início da videoaula. É o melhor método para se evitar qualquer problema com os direitos autorais, além do direito de imagem e voz, tanto do professor como dos alunos. O cenário ideal, que talvez muitas instituições ainda não estejam preparadas ou não conseguiram se preparar, já que literalmente todos nós passamos a ficar mais tempo em casa, da noite para o dia, é que exista uma solução institucional e transparente para a autorização do uso de voz e imagem dos participantes, aqui os alunos e os professores. Nesse contexto, duas considerações são importantes. Primeira, a autorização ativa e não passiva. Algumas plataformas, quando você inicia a gravação, ela sinaliza no canto, mas se ninguém for avisado, essa é uma forma passiva e não é recomendado sem essa consulta prévia aos participantes. E o segundo ponto, as políticas e termos de uso dos serviços. Então, é importante que isso seja estabelecido pela instituição para evitar qualquer problema relacionado aos direitos autorais de imagem e voz. Caso decida se gravar, devem ser detalhados com termos claros e acessíveis a todos os participantes ao entrarem na plataforma. Primeiro, de que maneira serão notificados acerca da gravação, preferencialmente, como a gente viu, uma autorização ativa. Às vezes, no caso da autorização passiva, a pessoa não está na frente do computador naquele momento. E quando ela retorna, a gravação já se iniciou, às vezes sem a permissão dela. Segundo, como essa gravação será disponibilizada? Ela vai ser disponibilizada somente na plataforma institucional? Ou o professor também vai disponibilizar de forma pública, por exemplo, no seu canal YouTube? Aonde ela vai ser disponibilizada, nós já comentamos anteriormente, e por quanto tempo ela vai ficar disponível. Por exemplo, o professor pode deixar a aula disponível só no semestre, ou ele pode reaproveitar uma aula gravada para o próximo semestre, para uma outra turma. Tudo isso, então, deve ser esclarecido nesses termos, nessa política institucional. E deve ser muito clara, muito transparente, tanto para os alunos como para os professores. Uso do material disponível na plataforma institucional. O uso desse material que já está na plataforma, ele depende dos termos de uso e das condições de contratação e disponibilização do material, lembrando sempre que o detentor dos direitos autorais é o criador da obra. Portanto, somente o docente pode definir
os usos que serão feitos de cada obra criada. As instituições de ensino, elas podem sim fomentar a criação e disponibilização do material criado pelos docentes em licenças abertas. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas daqui a pouco, fornecendo orientação sobre elas e eliminando eventuais dúvidas relacionadas à possibilidade ou não de compartilhamento. Na sequência, nós vamos ver que as licenças abertas oferecem muitas vantagens no uso de vários tipos de materiais. E vocês vão entender um pouquinho melhor essa questão. Em relação ao uso de materiais de terceiros na plataforma institucional, aqui nós temos duas considerações em relação a partes de material, tá? Então, como fazer o uso de partes de material? Com base no próprio entendimento judicial da legislação, os autores Souza e Amiel entendem ser legalmente permitida a disponibilização online de partes de obras, capítulos e artigos, por exemplo, na medida do necessário, para os alunos regularmente inscritos, preferencialmente por meio dos canais oficiais da instituição. Então, vejam que você pode, sim, usar um capítulo ou um artigo no ambiente eletrônico, porque, inclusive, está previsto na legislação, né, pequenos trechos. Então, se esse capítulo compõe um livro, por exemplo, com 10 capítulos, para ser usado em sala de aula para uma turma de alunos, tudo bem. É razoável, nessa situação, você disponibilizar um capítulo em formato eletrônico para os alunos. Da mesma forma, um artigo que pode ser publicado em uma revista, que tem vários outros artigos naquele número específico da revista. Mas sempre atentando para a finalidade, para o uso e para a razoabilidade da situação, do caso em que vai ser usado o material. Em relação à íntegra do material, o que os autores Souza e Amiel dizem é o seguinte: não temos a mesma elasticidade que as obras parciais. Então, infelizmente, para a maioria das obras, nós não podemos usar esse material de forma integral. Por isso, sua disponibilização é possível, mas deve ser mais parcimoniosa e atentar para variáveis como relevância para o tema, disponibilidade pública comercial, facilidade de aquisição e custo individual. Então, vejam que tem uma série de variáveis a serem consideradas na hora de se pensar em usar a íntegra de um material. Muito bem, até agora, tudo que nós vimos relacionado mais propriamente à legislação em si, e nós vamos daqui para frente abordar alguns outros assuntos que nós vimos lá na agenda, no início da apresentação, relacionados aos direitos autorais. O acesso aberto, que para muitos já é um termo familiar, ele é um movimento que surgiu em decorrência principalmente de dois fatores: a digitalização e o aumento do preço das assinaturas dos periódicos, das revistas científicas. Então, o que aconteceu? A digitalização proporcionou um acesso amplo e mais facilitado aos documentos científicos, fossem livros, capítulos de livros, artigos de revistas. E, da mesma forma, o aumento do preço das assinaturas dos periódicos científicos, ele cresceu muito maior, até mesmo mais do que a inflação, nas últimas décadas, mas o orçamento das bibliotecas, especialmente as universitárias, não acompanhou a evolução desse preço, levando muitas delas a decidirem por cortes na coleção de periódicos
prejudicando potencialmente autores e pesquisadores que se beneficiavam do acesso a esse conteúdo. Então, principalmente esses dois fatores impulsionaram o movimento do acesso aberto. Mas, afinal, o que é o acesso aberto? Eu trouxe essa definição da Agência USP de Gestão da Informação Acadêmica, que, resumidamente, em poucas palavras, diz o seguinte: é a disponibilidade e acesso gratuito por qualquer pessoa aos resultados de pesquisas científicas. Tá? Então, qualquer pessoa que tenha disponibilidade na internet consegue acessar esse material publicado em formato aberto. Um dado interessante também relatado aqui pela Agência USP é o seguinte: o acesso aberto superou pela primeira vez a publicação em assinatura, isso no ano de 2020. Nós vimos no começo da pandemia, né, uma corrida para desenvolver pesquisas sobre a Covid-19 em todos os âmbitos, em relação a tratamento, a vacinas, e, diante disso, muitos dos dados e das publicações científicas, elas precisaram ser disponibilizadas em acesso aberto, para que todos os pesquisadores de todos os países pudessem ter acesso a essas informações, e assim contribuir para um desenvolvimento mais rápido das soluções para a pandemia. Então, isso foi muito interessante que aconteceu no ano passado e reforça, inclusive aqui pelo gráfico, né, que o acesso aberto ele está em ascensão e ele vai continuar crescendo nos próximos anos. A publicação em acesso aberto, ela ocorre hoje de 4 formas, que são conhecidas como as 4 vias do acesso aberto. É a via verde, que é a via na qual os artigos são publicados em qualquer revista. Temos também a via dourada, que é quando o artigo é publicado em uma revista de acesso aberto, geralmente gratuita, e com taxa de publicação paga pelo autor. Então, é aquele tipo de revista em que o autor paga um valor para poder ter o seu artigo publicado em formato aberto. Então, a revista não cobra a assinatura. Ela se mantém financeiramente com a cobrança de taxa de publicação do autor. Temos a via diamante, que é quando um artigo é publicado em uma revista de acesso aberto, que não cobra taxa de publicação. Geralmente, esse tipo de revista é mantida por meio de trabalho voluntário, então ela é mais comum em associações e organizações científicas, em que todas as pessoas da equipe se envolvem na produção e na publicação da revista. E nós temos também a via híbrida, que são os periódicos parcialmente financiados por assinaturas e pelos autores. Então, uma parte dos artigos, ela é publicada por meio de assinatura, e a outra parte é financiada pelos autores pelo pagamento das taxas de publicação. Mas como o acesso aberto impulsionou toda esse movimento em torno da publicação aberta, mais recentemente, nós tivemos um outro movimento também, ele está, por enquanto, correndo mais no exterior, mas eu acredito que, em breve, isso também vai começar a ser discutido nas universidades brasileiras, na América Latina, e isso vai impactar, talvez, uma outra forma de negociação com as editoras. Então, nesse contexto, nós temos os acordos transformativos. Esses acordos transformativos, ele é um tipo de contrato feito entre bibliotecas e editoras, que ele procura transferir o pagamento contratado de uma biblioteca, ou um grupo, ou um consórcio de bibliotecas, para um editor de uma assinatura por leitura
e em direção à publicação em acesso aberto. Na prática, esse tipo de acordo possui alguns princípios, né? Basicamente, esses 4 que eu elenquei aqui são os de destaque, são os custos. Então, como foi apresentado na definição, esse acordo, ele prevê um pagamento não mais por assinatura, mas um pagamento para a publicação, com o objetivo de promover a publicação em acesso aberto. Então, as bibliotecas, elas pagam ao editor como se fosse uma antecipação do valor que o autor da sua instituição pagaria para publicar em acesso aberto. Em troca desse pagamento, os autores vinculados àquela instituição conseguem publicar em acesso aberto e ainda ter a leitura disponível de todo o conteúdo daquele editor. Todo o conteúdo celebrado no contrato com o editor. O direito autoral também é um princípio. Existe uma tendência nesse tipo de acordo a exigir a retenção dos direitos autorais pelo autor e que não sejam transferidos ao editor. Porque o que acontece no modelo atual é, quando o autor publica em uma revista, geralmente, não é em todos os casos, ele transfere os seus direitos para aquela revista. E um dos princípios do acordo transformativo é justamente o contrário. É fazer com que o autor permaneça com os seus direitos. Ele também tem um terceiro princípio, que é a transparência. Existe uma tendência de disponibilização dos termos do acordo em formato público. Inclusive, algumas plataformas internacionais disponibilizam esses acordos na íntegra. E ele também é transicional, porque ele tenta promover uma transição na mudança do modelo de negócios, do pagamento para leitura ao pagamento para publicação. Existem basicamente 2 tipos de acordos transformativos. O primeiro é o Read and Publish, que é um tipo de contrato no qual o editor recebe pagamento pela leitura e pela publicação, agrupados em um único contrato. Então, esse contrato garante aos pesquisadores de uma instituição terem acesso ao conteúdo de um editor específico para leitura e também para publicação, em formato aberto. E o segundo tipo é o Publish and Read, que é um contrato em que o editor recebe o pagamento apenas pela publicação e a leitura é incluída sem nenhum custo adicional. Então, por meio desse acordo, o editor vai receber esse pagamento só para publicar e ele inclui, sem custo nenhum, a opção de leitura do seu conteúdo. Aqui tem alguns exemplos, e são todos recentes, para vocês visualizarem que, de fato, é um movimento que está acontecendo em várias regiões do mundo, e para vocês terem uma ideia rápida, para visualizarem como que esses acordos estão promovendo a ciência aberta ao redor do mundo. Então, aqui tem um primeiro acordo transformador de acesso aberto das universidades espanholas com a Springer Nature. Né? Essa notícia ela foi publicada dia 7 de maio, semana passada. Com esse acordo, espera-se que seja possível publicar até 2.200 artigos por ano por pesquisadores espanhóis em acesso aberto até a duração do acordo, que vai até o final de 2024. Um segundo caso é da Taylor e Francis com a GISC, que é um órgão de pesquisa do Reino Unido. Esse acordo, de transição, ele tem uma duração de 3 anos e combina o acesso e a publicação em acesso aberto ao portfólio de periódicos da Taylor e Francis. E é importante destacar aqui que a Taylor e Francis é um grande publicador
na área de ciências humanas, tem vários periódicos na área de ciências humanas, e isso é importante destacar para ressaltar que é um tipo de acordo que está ocorrendo em todas as áreas do conhecimento pelas universidades ao redor do mundo. Mais 2 exemplos. Um acordo celebrado entre a ACS, American Chemical Society, e a Universidade de Siracusa, né, que celebrou um contrato Read and Publish. O que aconteceu nesse contrato? Né? Um apoio financeiro da instituição de origem do autor para publicação em acesso aberto, acesso completo aos periódicos da ACS e ao Chemical and Engineering News. Né? Lembrando que a ACS é uma das principais editoras da área de química. E, por fim, trouxe um último exemplo, que foi noticiado em março, entre a SPY, que também celebrou um acordo Read and Publish, com a Universidade King Abdullah, da Arábia Saudita. Então, esse acordo foi celebrado entre essas duas instituições e promove a publicação ilimitada e de acesso aberto em revistas da SPY, sem taxas de processamento para artigos, que são aquelas taxas que os autores pagam para publicar, com a disponibilização de leitura de periódicos, procedimentos e e-books da SPY Digital Library. E a SPY é uma organização da área de ótica e eletrônica. Então, além da gente ter o movimento do acesso aberto, ter os acordos transformativos para que a gente possa acessar os conteúdos e utilizar também de uma forma menos restritiva, nós ainda temos as licenças livres e o Creative Commons. O que são essas licenças livres, né? São instrumentos legais, através dos quais o proprietário ou o titular de certos direitos legais possa transferir esses direitos a terceiros. Esse tipo de licença ele não retira direitos do autor, elas são sempre opcionais. E se elas são aceitas, elas permitem liberdades que a lei de direito autoral, por si só, não oferece. Além disso, é importante ressaltar que as licenças livres, elas nunca limitam ou reduzem as isenções existentes nas leis de direitos autorais. Pelo contrário, ela acrescenta liberdades que a lei não prevê. De uma forma bastante resumida, temos nessa tela aqui um histórico do surgimento dessas licenças livres. Na verdade, elas surgiram a partir do movimento do software livre. Especialmente essas duas licenças, a GFDL, né, que é uma forma de copyleft criada para uso em manuais, livros ou outros documentos que possibilita a cópia e redistribuição, com ou sem modificação, podendo ser comercializada ou não. Essa é a definição da GFDL. E nós temos a GPL, que é uma outra licença que deu origem às licenças livres, que é a forma utilizada pela maioria dos programas GNU e mais da metade dos demais programas de software livre, além de ter sido uma das inspirações para a criação das licenças Creative Commons. E, afinal, o que são as licenças Creative Commons? É o nome da organização e do conjunto de licenças que permitem cópia e compartilhamento com menos restrições que os direitos autorais. Então, nessa figura que vocês visualizam na tela, tem uma pequena escala do grau de liberdade que cada uma das licenças Creative Commons proporciona. Então, a gente tem desde uma liberdade total, uma obra criada
e licenciada em Creative Commons, ela pode ser disponibilizada numa licença totalmente livre, passando por todas as outras até chegar aos direitos autorais. Então, a grande diferença dos Creative Commons para os direitos autorais é: os direitos autorais, eles são restritivos. Quando a gente vê aquela nota nos livros, todos os direitos reservados, esse é um livro protegido pelos direitos autorais tradicionais. Já os Creative Commons são esse conjunto de licenças que vocês visualizam na tela, que eles permitem alguns usos. Então, o autor, quando cria uma determinada obra, ele pode fazer o registro no Creative Commons e definir quais usos podem ser feitos com a sua obra. Aqui talvez fique um pouco pequeno para visualizar, mas depois vocês vão ter acesso às referências e apresenta-se os tipos de licenças Creative Commons que atualmente existem, com a indicação do que é possível ou não fazer em cada uma delas. Seja copiar, publicar, comercializar, mudar a licença, se precisa ter atribuição ou não, e em relação à modificação e adaptação. Para você fazer o registro no Creative Commons, é um processo extremamente simples, tá? Basta vocês entrarem no site que aparece aí na tela, creativecommons.org/choose, né? Vocês vão entrar numa tela onde vocês vão definir as especificações, o que você quer que outras pessoas façam ou não com a sua obra. Em seguida, vocês vão ter acesso a um código. Basta copiar e colar esse código no seu documento e pronto. O seu documento já está licenciado pelos Creative Commons. Nosso próximo tópico é sobre os recursos educacionais abertos, que também são conhecidos como REA. Esses recursos, geralmente, são materiais de aprendizagem, ensino e pesquisa, que estão disponíveis em qualquer formato e residem no domínio público ou estão sob direitos autorais que foram lançados sob uma licença aberta e que permitem acesso gratuito, reutilização, reaproveitamento, adaptação e redistribuição por outros criadores de obras intelectuais. Onde que a gente encontra esse tipo de material? No guia de Creative Commons, de Valente e Hwang, nós temos uma série de sites e de ferramentas online em que a gente tem o passo a passo para localizar esses materiais. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, extraídos desse guia de Valente e Hwang de 2020. Para a gente procurar imagens no Google, por exemplo, nós temos uma opção para selecionar os direitos de uso e pesquisar somente por imagens que possuem as licenças Creative Commons. Para procurar músicas para usar em alguma apresentação, por exemplo, no SoundCloud, nós temos a opção para procurar por faixas, ouvir para e selecionar o tipo de licenças que a gente deseja procurar daquele material. Para livros em domínio público, nós temos o projeto Gutenberg e, no caso do Brasil, o portal Domínio Público. Para vídeos no YouTube, nós também temos uma opção de filtro de pesquisa para materiais em Creative Commons. Vídeos que estão disponíveis nessa plataforma com a licença Creative Commons. E artigos acadêmicos, nós temos também. Temos o caso do Cielo, em que todo o catálogo está disponível em licença Creative Commons. É importante, antes da gente utilizar
um recurso educacional aberto, fazer uma avaliação para a gente decidir se nós vamos ou não usar aquele recurso. Então, eu trouxe aqui alguns tópicos para a gente ter alguns parâmetros de avaliação dos recursos educacionais abertos. O primeiro deles é em relação ao conteúdo. Você precisa avaliar, se você é professor, se o recurso educacional aberto que você quer utilizar cobre os assuntos que você vai ensinar aos alunos. Então, isso é importante de ser observado. Em relação à acessibilidade, é importante avaliar se o nível de conteúdo e de leitura está de acordo com o nível dos alunos, porque às vezes é um material que pode ser mais avançado do que os alunos conhecem. Em relação ao uso, é importante observar se a licença é aberta e, sendo ela aberta, se você pode compartilhar, reutilizar, remixar o conteúdo. Além disso, é importante também observar a questão da qualidade. O material possui algum tipo de revisão por pares? Existem erros ortográficos e ou gramaticais? Existe erro ou omissão de conteúdo? Então, são alguns cuidados a mais que a gente tem que ter antes de decidir pelo uso ou não de um determinado recurso educacional aberto. E, por fim, em relação ao formato, é preciso verificar também se os alunos podem acessar facilmente. Por exemplo, é um arquivo DOC, é um arquivo PDF, ou é algum outro formato que precisa de um software específico para acessar o recurso. Então, isso pode atrapalhar um pouco o processo de utilizar o recurso educacional aberto, se depender de algum software específico que não seja muito comum para poder acessá-lo. Além disso, observar se recursos de áudio ou vídeo possuem legendas. É importante também para garantir a acessibilidade do material para os alunos. Muito bem, apresentadas as nossas considerações legais, nós vamos agora entrar na questão dos aspectos éticos. Iniciando então pela autoria científica, nós temos aqui uma definição de autoria, tá? Basicamente, o que é a autoria? É um conjunto de pessoas que contribuem efetivamente, é importante destacar essa palavra, em termos intelectuais e materiais, para a consecução de um texto científico a ser enviado para publicação. Claro que essa definição de autoria ela está voltada para o âmbito acadêmico, mas autor é todo aquele que cria uma obra intelectual, seja um texto, uma imagem, um vídeo, um som, ou qualquer outro tipo de obra intelectual. Em relação a outros tipos de contribuição, voltando ao contexto acadêmico, por exemplo, pessoas que emprestaram laboratório ou emprestaram algum equipamento para você poder realizar a sua pesquisa, elas são consideradas autores? Rigorosamente, não, tá? Essas pessoas, elas podem ser incluídas nos agradecimentos da publicação. Os agradecimentos é a seção do documento onde pode ser atribuída esses outros tipos de contribuição, como materiais de infraestrutura e etc. Para a gente ter alguns parâmetros para definir a autoria, eu trouxe aqui duas diretrizes, tá? Que são documentos que estão disponíveis na internet para acesso. O primeiro deles é do COPE. O COPE é um dos mais famosos e mais usados por muitas revistas científicas no mundo. Ele define várias diretrizes éticas em relação à questão da publicação. Uma delas, obviamente, é em relação à autoria e contribuição.
na página específica de autoria e contribuição, nós temos vários itens que podem ser explorados, que são casos relacionados à autoria, diretrizes específicas de autoria, fluxogramas para tratar as funções de autoria nos trabalhos, documentos de discussão, seminários e webinars que foram realizados pelo próprio COPE e também a questão do e-learning. Além das diretrizes do COPE, o que nós temos? Uma segunda diretriz que eu trouxe aqui para vocês, da CASRAI. A CASRAI é uma iniciativa internacional, sem fins lucrativos, liderada por instituições, financiadores, editores e fornecedores de software, cujo objetivo é facilitar a gestão da pesquisa em todas as etapas do ciclo de vida. A CASRAI traz uma taxonomia das funções de contribuidor. É um documento que também está acessível de maneira livre na internet e que define 14 funções que são usualmente utilizadas pelos criadores e contribuidores da produção científica. Essas 14 funções eu trouxe aqui discriminadas na tela, né? Para mostrar rapidamente para vocês. Então, elas são as contribuições de conceitualização, curadoria dos dados, análise formal, aquisição de financiamento, investigação, metodologia, administração do projeto, recursos, software, supervisão, validação, visualização, redação do rascunho original e redação, a revisão e edição. Então, esses são alguns tipos de contribuições que essa taxonomia traz e que podem ajudar um grupo de autores a definir quais foram os papéis que cada um deles exerceram. E assim, acordar a função de cada um deles, até porque algumas revistas hoje já pedem, na hora de submeter um artigo, quais foram as funções de cada um dos autores. Então, essa ferramenta do Credit é um bom recurso para se definir essas funções. Em relação à ordem de autoria em trabalhos científicos, trouxe aqui algumas recomendações para vocês, que são as seguintes. Observar se existem convenções na sua área do conhecimento. A gente vai ver algumas tipologias dessas convenções daqui a pouco. Definir a autoria, preferencialmente no início do trabalho. E agora que vocês já conhecem a taxonomia do CASRAI, utilizem aquele recurso para definir os papéis dos autores nos trabalhos de vocês. Mas, no fundo, não há uma orientação universal, porém, os critérios mais aceitos incluem envolvimento na concepção, planejamento e execução do trabalho científico, a interpretação dos resultados, a participação na escrita de uma porção substancial do manuscrito e a aprovação final da versão a ser publicada. Então, são alguns itens que vocês podem considerar na hora de definir a questão da ordem de autoria em trabalhos científicos. As tipologias mais comuns, geralmente, são a apresentação do nome dos autores em ordem alfabética direta. Algumas outras áreas do conhecimento preferem apresentar em ordem alfabética indireta. Outro conjunto de áreas pode apresentar os autores em ordem alfabética crescente em termos de importância. Então, o primeiro autor nessa situação pode ser o líder do grupo de pesquisa ou o chefe de um laboratório de pesquisa.
ele virá em primeiro lugar, ou a ordem dos autores pode ser apresentada de maneira alfabética decrescente, ou seja, em termos de importância também. Então, geralmente, nessa situação, os primeiros autores são os pesquisadores ou alunos orientandos do professor ou do líder do grupo de pesquisa, e o professor orientador ou líder do grupo de pesquisa, ele figura como último autor no artigo. Em relação ao plágio, que é também uma situação muito comum, enfrentada principalmente pelos bibliotecários universitários, que precisam dar esse suporte cada vez mais nas suas instituições. O que é o plágio? Basicamente, ele é a apropriação indevida de conteúdos de terceiros. Nessa situação, a gente tem a questão da citação de uma obra sem indicação de fonte, que é um exemplo do plágio. Os tipos de plágio que nós temos são os seguintes: total, onde a gente tem a cópia integral da obra com alteração, somente da autoria. Então, é quando você retira o nome do autor da obra original e coloca o seu nome ou de outro autor naquela obra. Você tem a questão do plágio parcial, também é um tipo de plágio, onde existe uma mescla de trechos da obra plagiada com trechos do próprio autor. Existe ainda também o plágio maquiado, que é a substituição de algumas palavras por sinônimos, também é um tipo comum. Nós temos também o plágio conceitual. Nessa situação, uma ideia ela é apresentada, ou uma denominação, ou uma teoria, que já foi proposta ou defendida por outro autor, como se fosse de sua autoria. E nós temos também o autoplágio, que é quando existe a inserção de um trecho de obra publicada do autor, como se fosse original e inédito. Em relação aos softwares plágio, que também, às vezes, os bibliotecários recebem esse tipo de solicitação, qual software deve usar ou não, o que é importante destacar: esse tipo de software, ele detecta similaridade, porque quem detecta plágio é o autor, certo? O autor, como responsável pelo seu trabalho, é que tem que, a partir da verificação feita pelo software, definir se houve ou não plágio. Aqui tem alguns exemplos de softwares de plágio, tá? Alguns exemplos de softwares gratuitos e outros que são pagos. No caso dos gratuitos, vocês veem que tem algumas limitações, então eles não são 100% gratuitos, alguns deles, e existem os outros que são totalmente pagos. Em relação às revistas predatórias, basicamente o que elas são? Periódicos internacionais de acesso aberto que adotam critérios frouxos para selecionar papers, bastando que os autores paguem para vê-los publicados. Lógico que existem outras definições sobre as revistas predatórias, mas essa é uma definição que eu trouxe para ilustrar esse conceito. Se algum dia vocês receberam algum e-mail assim, ou alguém encaminhou, algum usuário da biblioteca encaminhou um e-mail similar a esse, desconfie. Pode ser um e-mail que foi enviado por uma revista predatória. Nessa situação, eu trouxe um exemplo aqui, em que uma revista ou uma editora predatória, que infelizmente existem também editoras predatórias, pode convidar um autor para publicar um capítulo de livro com o nome provisório ABC, que está sendo organizado pela editora DEF e será publicado até a data GHI, caso hipotético.
E vale ressaltar aqui que, geralmente, esse prazo para publicação, ele é bastante curto em relação ao tempo em que o autor recebeu o e-mail. E o e-mail continua. O livro será indexado pelo ISBN e o DOI. Mas aí, você para e pensa, nossa, mas como vai ser indexado por ISBN e DOI? ISBN e DOI são identificadores de documentos, não são indexadores. Serão inseridos em, geralmente apresentada uma série de indexadores, até coloquei entre aspas, duvidosos, ou plataformas que não são indexadores, e a editora conta com corpo editorial. Às vezes, não é nem um corpo editorial da sua área de pesquisa. É importante observar isso. A editora não obtém lucro. Mas como não obtém lucro, se é uma editora, então para que você vai abrir uma editora nesse caso? Os livros são disponibilizados gratuitamente como e-book. Então, vejo que a informação aí também é estranha. O e-mail continua. A cota única por esse artigo é, geralmente, um valor alto, a ser pago via algum serviço de pagamento ou alguma conta corrente de algum membro da editora ou do corpo editorial ou do periódico. E o valor será utilizado para cobrir custos de indexação, diagramação, infraestrutura de hospedagem dos livros e divulgação. O prazo para pagamento é, geralmente, um prazo curto. Todavia, gostaríamos do feedback o mais breve possível. Então, é a editora pressionando para publicar com ela. Como o artigo foi apresentado em congresso, mas espera aí, eles acharam um trabalho meu na internet, que já foi publicado no congresso da minha área, estão me convidando para publicar em uma revista que não pertence à minha área. Fique atento a isso. Tal informação poderá constar no capítulo a critério dos autores. O artigo a ser enviado pode, incentivamos, mas não é obrigatório, incorporar eventuais sugestões fornecidas na apresentação realizada no congresso ou outras a critério dos autores. Então, diante desse e-mail, o que a gente faz? A gente precisa observar alguns pontos de atenção que eu destaquei lá no e-mail. Além disso, ficar atento a algumas características de editoras ou revistas que são potencialmente predatórios. Essas características, elas não são exaustivas, tá? Mas elas podem indicar se uma revista é ou não potencialmente predatória. A revista ultrapassa o seu foco editorial, então pode ser que você receba um e-mail ou um convite para publicar em uma revista abrangente, multidisciplinar. Políticas agressivas de convite por e-mail, que vocês devem ter sentido um pouco a pressão feita nesse e-mail e exemplo para a publicação junto à editora. O processo editorial é pouco claro, ou seja, nem sempre vai estar descrito de forma transparente, de forma clara, como funciona o processo de edição. Não menciona a política de retratação. Esse é um item muito importante. Nós temos visto casos de artigos científicos que foram retratados, seja por algum erro, por alguma fabricação ou falsificação de dados, por plágio, né? Então, isso é importante constar na editora. Informações incorretas ou imprecisas sobre indexação, ISSN e fator de impacto. E, geralmente, nesse item, os convites das editoras potencialmente predatórias, eles fazem bastante confusão com essas informações de indexação, ISSN e fator de impacto. E, eventualmente, pode ser que o e-mail recebido seja de um domínio comercial, Gmail, um Yahoo, UOL,
e não um e-mail institucional, que também pode indicar que se trata de uma editora ou uma revista potencialmente predatória. Existem algumas listas, né, de periódicos potencialmente predatórios, né? Algumas são conhecidas há mais tempo, como a lista de Beals e a Cable's List, né? A lista de Beal, ela ficou disponível de 2008 a 2017, foi criada por um bibliotecário norte-americano, né, de forma voluntária, mas ele foi muito questionado a respeito da escolha das revistas que passaram a fazer parte da sua lista, mas ela se tornou uma fonte de referência para que pesquisadores do mundo inteiro pudessem consultar e verificar se eles foram convidados ou não por periódicos potencialmente predatórios. Da mesma forma que ele criou essa lista de maneira voluntária, ele encerrou a disponibilização dessa lista em 2017. Atualmente existe uma segunda lista, a lista Cable, mas ela é disponível só mediante assinatura, porque pertence a uma instituição privada. E no Brasil nós temos o Predaqualis, que é uma lista que apresenta títulos de periódicos potencialmente predatórios que estão dentro do Qualis TACAPS. E por fim, nós temos aqui algumas boas práticas científicas, alguns exemplos de instituições que adotam boas práticas científicas e possuem manuais já consolidados e políticas e que podem ser consultados por outras instituições como referência para as atividades de pesquisa dos seus acadêmicos. Uma dessas boas práticas é o Código de Boas Práticas Científicas da FAPESP, que ele já é bastante conhecido e difundido. E, resumidamente, o conteúdo desse código é o seguinte: ele apresenta diretrizes para as atividades científicas, passando pelo ciclo de vida da pesquisa, conflito potencial de interesses, avaliação pelos pares e tutoria. Ele também aborda a questão das más condutas científicas, plágio, fabricação e falsificação de dados, a questão da responsabilidade das instituições diante desses casos de má conduta científica e como abordar a alegação, investigação e declaração de más condutas científicas. Então, ele oferece esse conjunto de informações para orientar as instituições no tratamento de casos em que há ocorrência de alguma má conduta científica. A USP também possui o seu Guia de Boas Práticas Científicas, tá? Que vai abordar os temas pesquisa e sociedade, ética na pesquisa e integridade científica. E também ele vai incluir não só a questão das boas práticas em si, mas também atividades relacionadas ao ambiente de laboratório e outros ambientes de pesquisa também. E nós temos a Política Institucional de Boas Práticas e Integridade em Pesquisa da Unicamp. Resumidamente, a política da Unicamp aborda os seguintes tópicos: relações acadêmicas de produção de pesquisa, os procedimentos teóricos, metodológicos e técnicos de pesquisa e sua publicização, e a relação entre a esfera acadêmica e a esfera pública de produção de pesquisa. Nós chegamos ao fim da apresentação. Então, se vocês quiserem continuar a nossa conversa sobre direitos autorais, que nós vamos continuar agora no tempo restante da nossa live, também tem mais informações que vocês podem encontrar no meu site, tá? Então, eu publico informações sobre direitos autorais,
né, traduzo alguns trechos de artigos e disponibilizo lá para fomentar essas discussões entre os bibliotecários. Então, vocês podem entrar no site, acessar mais informações. Eu disponibilizo também os links para os trabalhos que eu já publiquei sobre direitos autorais nesse meu site pessoal. Então, fica aí o link e o convite para vocês acessarem e utilizarem o conteúdo que está disponível no site. Aqui são as referências que eu usei, depois vocês vão ter acesso a todas elas, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. Mais uma vez, eu quero agradecer o convite do Sistema Integrado de Bibliotecas da UFSCar para passar essa tarde com vocês, falar sobre os direitos autorais. Eu espero que vocês tenham aprendido coisas novas, tirado as suas dúvidas, pelo menos algumas delas, e espero que todos fiquem bem e agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Eduardo, Sara e os outros intérpretes, agradecemos muito essa palestra super, super informativa, como você falou, com bastante coisa, né, que a gente aprendeu, né, e estamos vendo aqui do chat que está literalmente bombando com perguntas, Eduardo. Acho que nunca vi isso, tantas questões maravilhosas, também super relevantes. Algumas delas, pelo menos uma pergunta que vimos aqui agora, era sobre os softwares do plágio, que eu acho que na sua fala você já apresentou a resposta, né? Porque a pessoa perguntou sobre softwares. Mas aí a gente tinha um total de 17 perguntas. Enfim, a gente estava conversando aqui nos bastidores que seria legal passar várias delas para você e responder mais com calma, mas eu acho que a gente pode compartilhar algumas aqui, não é isso, Cris e Camila e Paulo? A gente vamos projetar algumas perguntas na tela, Eduardo. Tudo bem, depois, inclusive, se vocês quiserem passar as perguntas que não der tempo de responder agora, eu também disponibilizo no meu site, faço a leitura, a resposta com calma, e compartilho daí com o CIB, né, para também disponibilizar, talvez, aqui na descrição do vídeo, para ficar acessível também. Eu acho uma ótima ideia, né, ter essa base de memória dessa fala, das respostas maravilhosa. Muito obrigada. Então, você está vendo a primeira pergunta aí, não é, o Eduardo? Sim. A Luciana Lima Vidal, há impedimento legal em incorporar um livro de domínio público num sistema de gerenciamento de bibliotecas? Acho que ela quer dizer no catálogo em si, sim, né? Sim, no catálogo. Ou no acervo. Eu interpretei também. Isso. O que você acha? Não, a princípio, eu entendo que não, Luciana. Até porque é uma obra que está em domínio público, né? Ela já foi disponibilizada sem as restrições dos direitos autorais, então eu não vejo nenhum impedimento legal para fazer essa incorporação de obra em domínio público no sistema da biblioteca. Vamos passar para a próxima. Solange Mês, eu gostaria de saber se houve quais são as contribuições que o Marco Civil da Internet deu para a área de direitos autorais. Sim. Tem algumas relações, sim, Solange, eu não abordei aqui. Eu até pensei em trazer alguma fala sobre o Marco Civil, a questão de privacidade dos dados, mas eu achei que ia ficar muito extenso, e por isso eu acabei não abordando. Mas essa sua questão, eu também preciso estudar melhor para poder te responder, tá? Mas como eu falei, me comprometo depois a disponibilizar a resposta para essa sua pergunta da relação entre o Marco Civil e os direitos autorais. Ótimo. Então, esse outro aqui, de Annegret Ili Meller,
gravo vídeos para estudantes contando ou lendo histórias infantis, com finalidade pedagógica, sem fins lucrativos. Como buscar autorização para utilizar essas obras? Certo. Nessa situação, o que acontece? Você pode realizar, eu imagino que seja uma espécie de contação de histórias que você faça. Você pode realizar a contação da história sem realizar a leitura integral da obra, porque essa situação você ia ferir os direitos do autor. Então, você pode se posicionar, por exemplo, diante da câmera ou dos alunos com o livro e fazendo uma espécie de releitura da obra, ou lendo com as suas próprias palavras, não fazendo a leitura literal da obra. Se você fizer dessa forma, tá tudo certo, você não está ferindo os direitos autorais e você pode utilizar sem a necessidade de autorização do autor da obra. Aí, como você mesmo falou, né, respeitando a finalidade pedagógica e sem o intuito de lucro, porque se essas condições não fossem atendidas, aí a situação teria que ser resolvida de uma outra forma. Mas, Eduardo, posso perguntar, se ela quisesse ler literalmente de cabo a rabo o livro, ela buscaria essa autorização com a editora que vai agir, né, pensando nos direitos do autor, ou não? Sim, nesse caso, geralmente os livros, as obras impressas, eletrônicas, hoje também, os direitos são transferidos do autor para a editora. Então, a resposta é sim, Chloe, teria que buscar, muito provavelmente, a autorização da editora para fazer essa leitura integral da obra. Tá bom, obrigada. Acho que a próxima pergunta, que é de Gisélia Mara Victa, sobre o uso de imagem de pessoas em textos, no caso de fotografias de empregados e convidados em eventos da empresa. O que fazer? Sim, nesse caso, a gente cai na situação de direito de imagem, certo? Como a gente viu, ele está definido na Constituição brasileira. Como você colocou a seguinte situação, que é um evento da empresa, mesmo que seja um evento interno, a gente pode pensar o seguinte: as pessoas que estão participando desse evento são empregados, convidados da empresa, como você falou, e elas estão participando desse evento, geralmente por livre vontade. Então, você pode até considerar que a pessoa está ali num ambiente público, entre aspas, mas dentro da empresa, então, de certa forma, ela pode ter a imagem utilizada. Lógico que a empresa não pode usar a imagem do funcionário, da empregada, de forma a prejudicar a imagem dessa pessoa, né? Porque aí seria uma situação problemática do ponto de vista legal. Mas se você for pensar no contexto que você colocou, não teria esse problema a princípio. Mas aí também vai depender do uso da imagem que você vai fazer no texto, né? Esse texto ele vai ser uma obra que você vai comercializar, ou é um texto para você, também tem que precisa ser analisado nessa situação. Complexo, né? Rose Mendes da Silva pergunta: com as aulas remotas tivemos casos de pedidos de... A próxima pergunta, que é da Rose Mendes da Silva: com as aulas remotas tivemos casos de pedidos de escaneamento de materiais. As leis não foram maleabilizadas por causa da pandemia? Ficaram mais flexíveis? Infelizmente, Rose, não. Não. A nossa legislação ela não sofreu nenhuma alteração em decorrência do ensino remoto, infelizmente.
Já foram feitas consultas públicas em anos anteriores para tratar de uma reforma da legislação, mas elas não foram para frente. Existiram alguns projetos na última década que, infelizmente, foram deixados de lado, não entraram mais em discussão na Câmara. E é importante, nesse sentido, que a gente faça um movimento, né, enquanto bibliotecário, enquanto professor, profissionais da educação, para que a gente pressione, de fato, né, os nossos políticos para revisarem a lei, porque ela precisa, de maneira urgente, né, ser revisada. E eu acredito que a pandemia vai impulsionar essa questão, porque uma hora ou outra o Brasil vai ter que, de certa forma, flexibilizar ou criar algumas exceções e limitações a mais para poder permitir esses usos, né, que esse é um muito comum, né, que é o pedido de escaneamento de materiais, às vezes ultrapassando muito o que a gente pode considerar, assim, razoável, já que a gente não tem uma quantidade estipulada na lei. Próxima aqui é de Viviane Barbosa. Gostaria de saber o seguinte: muitos professores compartilham livros em PDF para os seus alunos, apesar de não haver lucro nessa prática, gostaria de saber se é legal. Certo. Nessa situação, Viviane, a princípio, quando a gente lê livros, talvez, muito provavelmente, você está falando em livros que são protegidos pelos direitos autorais. Como eu mencionei, você pegar um livro protegido pelos direitos autorais, fazer esse compartilhamento em PDF para os alunos, isso é uma prática ilegal. Então, a situação ideal para não acontecer esse tipo de ocorrência é que você procure algum material que seja um recurso educacional aberto ou equivalente, e que a licença sob a qual ele está disponível permita esse compartilhamento. Porque, como a gente viu, as licenças abertas permitem compartilhar, redistribuir, remixar. Então, são várias permissões que as licenças possibilitam. Aí teria que procurar um material que tem uma licença aberta que permite o compartilhamento para que seja uma prática legal. Viviane, eu até gostaria de chamar a atenção que Cielo tem uma coleção de alguns livros abertos, não é isso, Eduardo? Tem Cielo Books, Cielo Livros, e algumas bibliotecas internacionais com livros em acesso aberto que estão em crescimento, né? Como tem o diretório DOAB, diretório de Open Access Books, né? Então, dá para encontrar, inclusive, alguns livros em português, sobretudo, obviamente, em Cielo, tem alguns títulos em acesso aberto. Então, isso é um movimento crescente, não é, Eduardo? Sim, é sim. Inclusive, livros estão se tornando mais comuns aí em acesso aberto. A próxima pergunta é da Suelen Potter. Já vi várias bibliotecas virtuais, inclusive da turma da Mônica Jovem. Podemos compartilhar essas obras como forma de incentivo à leitura? E como fica? Suelen, eu desconheço alguma biblioteca aí, como você colocou, o exemplo da turma da Mônica Jovem. Mas, assim, nesse caso, se for uma disponibilização legal, que teve autorização da editora, todas as questões que a gente já viu, aí tudo bem, não vejo problema. Mas, de qualquer forma, o ideal é você ter essa autorização para fazer esse compartilhamento com os alunos, a não ser que a biblioteca virtual em questão já tenha essa autorização prévia. Daí, a princípio, eu não vejo problema. Tá. Ou seja, se tem uma licença aberta, claramente visível, não é isso, Eduardo? Se tiver uma licença aberta, como Creative Commons ou um outro tipo de licença, que mostra que a pessoa pode, então tudo bem, né? Se não, acho que a gente tem que tender mais para o lado de cautela, não é isso, Eduardo?
Exatamente. Ok. Luísa Estefano pergunta, e se eu querer compartilhar uma informação de uma palestra, por exemplo, e descobrir que o que foi falado não é original do palestrante, e esse não citou o autor, o que fazer? Camadas e camadas aí de... Eu acho que eu entendi o que a Luísa quis dizer. Por exemplo, uma citação que algum palestrante fez e uma fala como sendo dele, mas depois você foi pesquisar e descobriu que era fala de outro autor, né? Eu estou interpretando que é isso. Nesse caso, se você teve acesso ao autor original, indique o autor original. E se de alguma forma você conseguir informar o palestrante, né, para que ele possa corrigir a apresentação, se foi uma apresentação que ficou disponível por escrito, por exemplo, para ele fazer essa retificação, né, na informação. Não sei se temos tempo. Vamos passar para o próximo. Shirley Gouveia dos Santos. Passei um vídeo de música em uma reunião online. A aula ficou gravada no YouTube e fui notificado pelo YouTube que não poderia ter usado o vídeo. Como fazer para evitar isso? Certo. Então, nessa situação, Shirley, o que acontece é o seguinte, provavelmente você deve ter usado alguma música protegida por direitos autorais, e quando você foi subir, você usou essa música no vídeo, quando você foi subir o vídeo, o YouTube identificou que ela é protegida pelos direitos autorais. Isso acontece porque o YouTube tem um sistema de identificação para conteúdos protegidos por direitos autorais. Inclusive, na hora de você carregar o vídeo, ele tem uma das telas, você tem que confirmar que o seu conteúdo não tem nenhum problema relacionado aos direitos autorais, e se tiver, ele realmente faz essa notificação. Como que você resolve esse tipo de situação? Usando alguns daqueles exemplos que eu comentei de recursos educacionais abertos, ou que possuem licenças abertas. Tem alguns exemplos no slide, mas do material que eu consultei, que está nas referências e vai ficar disponível, depois vocês conseguem ter acesso a vários outros sites com uso de licenças livres de sons para poder usar nos vídeos. Então, para evitar esse tipo de notificação pelo YouTube, procure usar sons que possuem algum tipo de licença aberta ou licença pelo Creative Commons. Ok, então, infelizmente, gente, a gente tem que fechar agora, mas, Eduardo, é incrível, tem muito mais perguntas, é maravilhoso, despertou muito interesse em sua palestra, eu tenho que falar publicamente aqui o quão gratificante é participar como mediadora de uma sessão com você, que era o meu aluno de graduação, né? Muitos anos atrás. E é maravilhoso. Você passou muitas informações super pertinentes para esse contexto complexo, né? Você passou essas informações com muita competência, muito firmeza, clareza, e eu acho que as pessoas vão postar e vão ler as informações no seu blog, que na minha opinião, é super relevante para os profissionais da área de biblioteconomia e mais também, sobretudo os professores docentes, professores, não, que estamos nessa situação que estamos tendo que dar as aulas virtuais, digitais, e gravar e disponibilizar, etc., etc. Então, tudo que você abordou hoje é super relevante e importante. E eu só gostaria de reforçar que, na parte do Creative Commons, eu acho que o que a gente tem que lembrar é assim, nós somos
ao mesmo tempo, usuários dessas informações e materiais e reias, né? Nós somos produtores, como você mesmo falou, a gente está produzindo palestras e aulas, e que a gente também use essas licenças e tal, não é, Eduardo? Para que nossos materiais também forem, não, fique claro para as pessoas o que as pessoas podem fazer com os materiais que a gente produz, né? Então, como é tão fácil fazer isso, a gente tem que meio que manter esse ciclo, não é? Continuando e deixando claro o que as pessoas podem fazer com os materiais digitais, não é isso, Eduardo? Exatamente, muito bem lembrado, Chloe. A gente tem que passar a ser usuário não só da informação, mas das licenças também, enquanto produtores, isso. incluir nos nossos trabalhos, nos nossos textos, vídeos, imagens, para continuar esse fluxo de informações, e que a gente possa usar de uma forma bem menos restritiva, assim, com muito menos preocupação e receio, né, de estar cometendo alguma infração legal, ou alguma situação que vai infringir o direito de uma outra pessoa. Nos dá muita tranquilidade o uso dessas licenças em relação a isso. Exatamente. Eu acho que talvez a Cris ou a Camila, não sei se eles vão entrar em tela agora para falar tchau. Eu acho que sim, né? Cristina Maia vai. Então, passo a palavra para ela, mas agradeço a oportunidade, Eduardo. Um abraço forte. Eu que agradeço. Um abraço também, Chloe. Obrigada, professora Chloe, Eduardo, pela brilhante palestra. Realmente, assim, foi maravilhoso esse evento. É um assunto que constantemente gera dúvidas, né? Eu acredito que muitas delas, a grande maioria, foram sanadas durante a live. Infelizmente, pela questão do tempo, algumas perguntas que o Eduardo não conseguiu responder, depois nós vamos divulgar as respostas, como ele mencionou. Foi uma tarde, então, muito produtiva, com discussões que, com certeza, vão agregar muito na nossa prática profissional, tanto para nós, bibliotecários, como acredito que tem auxiliado os docentes também. Eu gostaria só de reforçar que essa live, ela ficará gravada aqui no canal do YouTube, que a apresentação do Eduardo, ela também estará disponível nos sites do CIB e das bibliotecas. Para quem deseja o certificado e ainda não preencheu a lista de presença, o link está no chat. E eu agradeço novamente muito ao Eduardo, à Biblioteca da EESC, da USP, aqui de São Carlos, ao DCI, à professora Chloe, a comissão organizadora deste evento, então a Vera, André, Mônica, Marcelo, Lívia, Marina, Milene, Silmar, Arildo, que fazem parte, ao Paulo da SEAD e a toda a equipe da CETIUS que realizou esse trabalho de interpretação de Libras. Agradeço muito a todo o público que nos prestigiou e que interagiu no chat. E se você não é inscrito, também peço para que você se inscreva no canal, nos siga nas redes sociais e nós aguardamos vocês no nosso próximo encontro, que vai ser no dia 17, sobre as licenças Creative Commons, para a gente dar continuidade aí nessas discussões. Muito obrigada, novamente, deixo aí um grande abraço a todos e todas. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Obrigada, cuidem-se.